Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre Haikai. Você já viu o vídeo sobre expansão silábica? Se já viu, pode continuar vendo esse aqui. Se ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você vai correr lá, vai dar uma pausa aqui, vai correr lá nesse vídeo, vai ver primeiro, porque o que a gente conversa lá é fundamental para entender o que é o Haikai. Eu aguardo vocês aqui, hein? Vai lá e volta, que eu tô esperando. E, se você já viu, vamos lá ver o que é Haikai? Haikais são poemas de origem japonesa. Surgiram no século XVI. Vieram para o Brasil por volta do século XX, com a imigração japonesa e francesa. Bom, quando eles chegam ao Brasil, os haikais sofrem um alargamento, um afrouxamento das regras, das características principais deles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que do século XVI até o século XX, para ser um haikai, tinha que ter todas as características que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. A partir do século XX, ele tem que ter a maioria das características, mas não precisa ter todas as características, ok? Então, ele tem a maioria, mas ele não tem todas as características. Pode ter todas, mas normalmente não tem. O que é um haikai, galerinha? Haikai, hai vem de gracejo, de brincadeira. E kai vem de realização, de harmonia. Então, é uma brincadeira, um gracejo realizado de forma harmônica. E de onde vem essa harmonia? Do poema, porque o haikai é um poema. A temática do haikai normalmente é cotidiana ou natureza. Então, o haikai normalmente fala de algo do cotidiano ou algo da natureza, certo? Porém, a partir do século XX, isso mudou um pouquinho. Então, hoje em dia, a gente já encontra haikais que falam sobre sentimentos, que falam sobre a sociedade, de forma geral. Então, o haikai, normalmente, ele é cotidiano ou da natureza, mas já existem outros temas. Só para lembrar, o haikai, ele possui uma linguagem simples. Ele não é nada rebuscado, nada assim de enfeitar o pavão, não. Ele é bem simples, tá? A linguagem bem simples. Outra característica presente no haikai é a questão do tempo. Existe no haikai, normalmente, o tempo do ano, a época do ano em que ele aconteceu. Por exemplo, quando eu falo assim, deixa eu colocar um aqui pra gente, ó. Com as boas novas, o carteiro e sua mochila, os ipês floridos. Nesse haikai, a gente tem a presença de uma expressão, pode ser uma palavra também, tá? Mas nesse aqui é uma expressão, ipês floridos. Essa expressão indica que é primavera. Então, é a época do ano em que o eu lírico transmite o sentimento através desse haikai, certo? Nesse haikai aqui, a gente também pode perceber aquela questão que eu falei da temática. Então, coisas cotidianas, ó, com as boas novas, o carteiro e sua mochila. O carteiro passa todos os dias, né? Então, é algo do cotidiano. E também da natureza, ó, os ipês floridos. Então, já temos aí um haikai com todas as características que eu falei até agora, certo? Outra característica que a gente também vai encontrar nesse haikai que eu coloquei aqui é o corte. Como assim o corte, Viviane? Observem que no primeiro e no segundo versos,
a gente forma uma imagem com as boas novas, o carteiro e sua mochila. Então, existe uma imagem formada do carteiro com sua mochila, trazendo boas novas, trazendo notícias. E aí, no terceiro verso, eu tenho a imagem de um ipê florido. Ou seja, eu tenho duas imagens diferentes que se completam. Quando eu troco as imagens, eu também tenho um corte no meu haikai. Esse corte, ele pode acontecer da forma como está aqui, ou seja, sem pontuação e no segundo verso. Ele pode acontecer com o uso de pontuação e ele pode acontecer também do primeiro para o segundo verso. Então, não tem uma rigidez quanto ao local do corte. O importante é saber que o uso da pontuação no haikai, ele tem que ser pensado e muito bem pensado, porque o excesso não é permitido. Não posso encher meu haikai de pontuação. Então, uma ou duas e olhe lá, né? O ideal é que não tenha pontuação. Outra característica presente nesse haikai aqui é que o haikai ele possui 3 versos. Então, olha lá, com as boas novas, o carteiro e sua mochila, os ipês floridos. 3 versos. E nesses 3 versos, a gente tem 17 sílabas poéticas, que a gente viu lá em expansão silábica, né? Então, 17 sílabas poéticas. E como que essas sílabas poéticas, elas são distribuídas? Normalmente, o primeiro e o terceiro versos possuem 5 sílabas poéticas. Vamos ver se esse aqui está dentro dessa regrinha? Com as boas nó. 5 sílabas. O carteiro e sua mochila. Esse aqui não entra nessa regra. Então, vamos ver outro que entra nessa regra? Olha lá, ó. Um sereno lento. Então, tenho 5 sílabas nesse primeiro verso. Algumas recordações. 7 sílabas no segundo verso. Molham minha fá. 5 sílabas no terceiro verso. Então, vocês repararam que o haikai anterior, ele cumpria as regras que a gente vinha falando, porém não cumpriu a regra da expansão silábica. Esse aqui, ele cumpre a regra da expansão silábica. Mas se a gente for analisar, talvez ele não cumpra algumas das outras regras, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Bom, as principais características, então, dos haikais são o corte, a época do ano, o tema referente ao cotidiano ou à natureza, possuem 3 versos, 17 sílabas poéticas, sendo que no primeiro e no terceiro verso eles possuem 5 sílabas poéticas e no segundo verso 7 sílabas poéticas, ok? Peguem essa página aqui, ó, com as principais características, anotem no caderno de vocês para que vocês tenham isso registrado para facilitar na hora de fazer as atividades. Durante a semana, no site e no aplicativo da escola serão publicadas atividades referentes a este vídeo e outras também de revisão. Fiquem ligadinhos para que vocês consigam fazer suas atividades, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!